medo, se angustia ou se apavora quando pensa sobre a sua própria morte ou sobre a morte de pessoas queridas? Então fique até o final desse vídeo, preste bastante atenção porque é um tema bastante importante da gente abordar, da gente refletir, e peço também que você compartilhe com as pessoas para as quais você acha que ele seja também importante, tá bom? Primeira coisa, nós reconhecemos que esse tema é um tabu, principalmente na nossa sociedade ocidental. São raríssimas as pessoas que falam sobre ele, que se preparam para a morte, para a sua própria morte ou para a morte de pessoas queridas. Eu separei aqui alguns tópicos que eu vou segui-los à risca, porque é muito importante realmente a estruturação disso tudo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, de lembrar, é que o Espiritismo já nos fornece valiosos conhecimentos, valiosas explicações. E nós já sabemos que morrer não dói. Um livro que eu recomendo muito para vocês, Além do Céu e o Inferno, na segunda parte, onde Kardec faz uma série de entrevistas, por assim dizer, com pessoas já desencarnadas das diversas categorias possíveis, de espíritos criminosos a espíritos felizes e caridosos, é o livro de Ernesto Bozano chamado A Crise da Morte. Nesse livro, Ernesto Bozano, que foi um grande cientista e que estudou muito a ciência espírita, fez uma análise de diversas mensagens obtidas através de psicografias em diversos lugares, de diversos médiuns. Eu não vou detalhar muito, eu somente gostaria de dizer que não foi uma análise do tipo, tá escrito, então eu acredito. Ele foi mais a fundo para verificar a racionalidade de tudo aquilo. E dois pontos muito comuns entre todas as mensagens, muito concordantes, é primeiro, morrer não dói. O que dói é viver. O que dói são as dores do corpo e, claro, as dores morais, que são coisas diferentes. Mas as dores do corpo fazem parte da vida material. Morrer não dói. A maioria dos espíritos que já tinham esclarecimento a respeito disso, para falar sobre isso, falavam que, pontavam que, morrer é como se fosse aquele sono muito profundo, sabe quando a gente está com aquele sono irresistível, que a gente falando começa a se entorpecer e praticamente cai na cadeira? É esse tipo de sono, talvez uma coisa até um pouco mais profunda. Eles relatam que após esse sono eles acordam algum tempo depois e esse tempo varia de espírito para espírito, pode ser minutos, horas, dias, meses, talvez até anos, dependendo da característica daquele espírito. Eles acordam em lugares e cercados por espíritos que estão relacionados àquelas inclinações mais profundas da alma, aquilo que a gente realmente ocupa os nossos pensamentos mais íntimos. Eu quero dizer com isso, dependendo do nosso estado de libertação da matéria, das nossas ocupações, das nossas viciações, da nossa sensualidade, a gente vai se encontrar em lugares e cercado por espíritos melhores ou mais complicados, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, morrer não dói. A segunda coisa importante é que todos eles dizem que logo após a morte, quando o espírito já adquire alguma consciência do lado de lá, sabe aquela historinha que diz que fala que toda a nossa vida passa diante dos olhos? Eles dizem que realmente é assim que acontece. Eu acredito que isso até é uma coisa forçada por espíritos superiores e que causa um primeiro choque de consciência. O que eu fiz na minha vida, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de cumprir. Então já é algo muito importante, tá? Vamos então aos tópicos aqui que eu separei. O primeiro deles, como nós nos preparamos para a nossa partida. E o fato é que a maioria de nós não nos preparamos. Nós vivemos uma vida como se nós fôssemos viver para sempre, esquecendo do fato de que nós somos criaturas espirituais passando por uma vivência física e que essa vivência vai terminar. Para todos nós, sem nenhuma exceção. Nessa falta de preparação, a maioria das vezes a gente sequer deixa organizados as coisas que são cotidianas, que dizem respeito aos temas da família, ou da esposa, do esposo, com relação, por exemplo, às finanças, às contas de banco, a organização até mesmo do funeral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas os temas que fazem parte do nosso dia a dia e que, se nós pudermos ajudar também com relação até ao inventário, né, muitas vezes feitos a respeito da casa, das propriedades, né,
São temas que são importantes, fazem parte da nossa vida física. É claro que quando a gente desencarna, tudo isso fica para trás. Mas para quem fica aqui, se a gente puder deixar as coisas já mais organizadas, a gente ajuda muito também na vida daquelas pessoas, né? A segunda coisa diz com relação à organização de trabalhos. Quantas vezes nós temos responsabilidades em trabalhos, e eu não digo só em trabalhos profissionais, mas em trabalhos também como na casa espírita, e a gente não deixa substitutos, a gente não fala sobre isso, a gente não pensa em pessoas que poderiam nos substituir, não prepara essas pessoas, e aí a gente chega do outro lado, se arrepende de não ter feito isso, quem fica aqui se perde no caminho. Isso aconteceu conosco mesmo, com a minha família. Minha avó era dirigente do centro espírita, onde a gente frequentava, e quando ela desencarnou, foi literalmente como se alguém tivesse chutado o pau da barraca, caiu tudo, porque demorou muito tempo para a gente conseguir retomar, porque ela comandava tudo, ela tinha esse espírito de agilidade, de estar à frente de tudo, né? Isso é muito bom, mas a gente precisa preparar pessoas para a eventualidade da gente não estar, mesmo que seja com relação a uma doença. Nós também precisamos pensar sobre o nosso estado espiritual. O que eu quero dizer com isso? Como é que está o meu desprendimento a respeito da matéria? Eu tenho estudei bastante o Espiritismo para realmente conhecer, para buscar esse exercício dentro de mim, da minha reforma íntima, da correção das coisas que eu identifico como desvios morais, como vícios, por exemplo, como orgulho, a vaidade, a maledicência, o trato com as pessoas, a minha felicidade ou o meu estado de infelicidade por estar vivendo um caminho meio tortuoso. A questão do desprendimento mesmo, se eu estou com tudo isso bem firmado na cabeça e muito exercitado, para que no dia em que chegar eu não fique lá dando trabalho para a equipe espiritual ou às vezes sequer podendo vê-los porque eu não exercitei isso em mim. E então eu morro e eu quero voltar para cá, eu quero continuar a vida material, eu quero continuar cuidando das minhas posses, que seja do meu tênis, da minha roupinha no armário, aquela roupinha que eu adorava, ou as coisas maiores mesmo, porque a gente não se preparou, a gente não pensa que isso é da matéria e fica na matéria. A minha vida espiritual é outra. Tudo isso foi apenas empréstimos para o nosso trabalho de evolução aqui na carne, tá bom? Outra coisa, desafetos. Eu carrego desafetos na minha vida, pessoas que eu não perdoei, situações que eu não soube lidar ou que eu não quis lidar muitas vezes, né? E deixei tudo isso para trás, deixei de agir aos moldes do Evangelho, né? E aí eu chego do outro lado e muitas vezes vejo esses desafetos, vejo pessoas que não gostam de mim, tanto pessoas que já se foram, que já se encontram no plano espiritual, quanto pessoas que ficaram para trás. E seria muito bom eu estar com o espírito tranquilo. Por mais que uma pessoa possa ter querido fazer o mal para mim, eu estou tranquilo. Eu não quis devolver o mal, eu perdoei, eu estou em paz com a minha mente. Isso ajuda muito para que nós não cultivemos essas inimizades que podem até mesmo se transformar em perseguições em vidas, em encarnações futuras. Outro tópico importante, mas que eu tenho a minha forma de ver a respeito disso, eu vou deixar a minha opinião, vocês podem deixar as de vocês aí embaixo, tá bom? Não estou querendo modificar a cabeça de ninguém, mas é a respeito das coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz. Eu penso muito na vida sobre as coisas que eu gostaria de ter feito. Para mim hoje são coisas mais espirituais, porque eu tenho uma cobrança comigo mesmo. Eu sei que eu preciso me melhorar em muita coisa. Então o que eu realmente quero fazer e o que eu gostaria muito de chegar no momento da minha morte, olhar para trás e falar, caramba, eu fiz, eu me modifiquei, eu usei as oportunidades para me corrigir, para me tornar uma pessoa melhor, para evoluir, tá? Muita gente pensa com relação às coisas materiais. Isso de verdade para mim não chega a ser uma grande preocupação. Tem pessoas que pensam que, poxa, eu gostaria de ter viajado pelo mundo, de ter visitado a França, a Europa, de ter feito isso, de ter feito aquilo. Eu não estou julgando, tá bom? Cada um sabe as coisas que gostaria de fazer, o que carrega dentro de si. Mas o que eu considero é que nós já sabemos
que nós somos espíritos imortais e que muito provavelmente nós vamos continuar encarnando várias vezes ainda aqui na Terra. Então eu terei outras oportunidades de fazer isso. Se eu identifico dentro de mim desvios morais, eu tenho que trabalhar o máximo possível para corrigir esses desvios morais. A questão da viagem eu posso fazer depois. Não vai ser a minha única e última oportunidade, tá bom? Isso com relação a tudo. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, que é como nós preparamos os outros para a nossa partida. Já falei um pouquinho disso anteriormente, até com relação à organização dos temas cotidianos, dos trabalhos, dos substitutos. Mas e a questão de como a gente conversa ou não, na maioria das vezes, com a nossa família, com as crianças? O fato é que a maioria de nós não conversamos sobre isso. A gente não fala como a gente gostaria de ser enterrado, como a gente gostaria que fosse o nosso funeral, se quer que seja simples, que seja elaborado. A gente não fala, a gente sequer exercita esse assunto dentro da família, de que é um assunto que é fato, que todos nós vamos morrer, mas que o Espiritismo nos ensina as diversas coisas que consolam, que lembram que a vida continua, que não precisa haver desespero, que vai haver dor, que vai haver luto, isso é normal. Faz parte, a gente sente uma dificuldade grande em dizer adeus, mesmo que momentâneo, para alguém que deixa de estar junto de nós, né? Mesmo que seja uma pessoa que tenha que mudar para outro país, a gente vive um certo luto, porque é praticamente uma perda. Perda da convivência daquela pessoa, da parte que ela fazia na nossa vida. Isso é normal, é natural, faz parte, tá bom? Como a gente vai viver isso, é aí que está a grande chave da questão. E a gente não prepara os outros para isso. A gente não conversa com eles. E aqui a gente entra num ponto muito importante que é com relação às crianças. É claro que esse tipo de assunto tem que ser tratado da forma adequada para as diversas faixas etárias. Eu não vou falar da mesma forma com uma criança de 4 anos, da mesma forma que eu falo com uma criança de 10 anos, de 12 anos, que já está entrando na pré-adolescência. São formas diferentes. Mas o fato é que é muito importante que esse assunto seja desenvolvido e que eu saiba como preparar elas para a minha possível ausência. Quantas vezes as crianças chegam até os pais e perguntam: pai, você vai morrer? Mãe, você vai morrer? E se você morrer, eu não quero que você morra. Isso já é algo muito importante. Se a criança está falando eu não quero que você morra, já acende um alerta vermelho de que tem alguma questão ali de incompreensão, de medo que ela está desenvolvendo. Então, precisa ser abordado esse medo, para que, se eventualmente houver a falta de um dos pais ou dos dois, como ela vai interpretar tudo isso? Muitas vezes, os pais respondem: não, fica tranquila, eu não vou morrer, a gente não vai se separar nunca. Isso é a pior promessa que se pode fazer para uma pessoa, porque isso cria um mecanismo na cabeça dela que, se a pessoa vier a morrer, a criança vai interpretar o quê? Meu pai é mentiroso. Meu pai prometeu que não ia morrer e ele morreu. E ela cria uma revolta muito grande dentro dela mesma. Isso é bastante sério. Outra coisa que acontece muito é de quando há já a ausência de um dos dois ou dos dois pais e a criança vem perguntar o que foi que aconteceu com eles. E as pessoas ou um dos pais responde: sua mamãe foi para o céu, ela foi viver com os anjinhos, porque Papai do Céu quis levar ela. Parece muito bonitinho, parece muito reconfortador, né? Para nós. Pense na cabeça de uma criança. Papai do Céu quis levar ela, mas a criança não quer que a mãe seja levada, porque ela gosta da mãe, ela sente necessidade da mãe. Se o Papai do Céu levou a mãe, então Papai do Céu é maldoso. Papai do Céu não pensa na criança. E isso pode gerar um bloqueio, um afastamento dessa criança até da temática da espiritualidade, uma negação. Mamãe foi viver com os anjinhos. Existem casos relatados de crianças que foram pegas no parapeito da janela querendo pular, querendo morrer. Por quê? Porque ela quer ir viver no céu com os anjinhos e a mamãe dela. Então pensem como é um assunto extremamente importante e delicado. A gente tem que saber como abordar isso com as crianças. Primeira coisa, seria importante
entender o que a criança está pensando, porque muitas vezes a gente só responde, até porque às vezes a gente também está vivendo um processo de dor, a gente não quer falar sobre aquilo, porque nós nem exercitamos aquilo. A gente responde de uma forma automática, sem pensar, e sequer leva em consideração o que é que aquela criança está pensando. Muitas vezes, questionando a criança, ela nos surpreende. Ela tem dentro dela uma compreensão que pode surpreender e que pode auxiliar muito nesse momento. Então, pergunte por que você está perguntando, ou o que você está sentindo. Não instigue. Ah, você está triste. Ah, você está... Não, pergunte o que ela está passando, o que ela está pensando a respeito de tudo aquilo. E aí, a gente pode desenvolver o assunto. Ah, a mamãe morreu porque era a hora dela, ela cumpriu o que ela tinha que fazer aqui, mas ela não morreu. O que morreu foi só o corpo. A mamãe continua existindo do lado de lá. A gente tem que continuar existindo do lado de cá. Se a criança falou que está triste, é natural, a gente vai ficar triste assim por um tempo, a mamãe faz falta, mas ela vai continuar do nosso lado. A gente tem que fazer as nossas preces por ela, para que ela fique bem logo, para que ela fique feliz, e logo ela vai poder estar, inclusive, nos ajudando, mesmo que a gente não veja ela, ajudando a gente a continuar vivendo. É uma abordagem que eu acredito que esteja mais lá para os seus 5 ou 6 anos de idade, mas é uma forma de abordar. Se me faltou alguma consideração nesse pensamento aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? O quarto tópico aqui é com relação a como nós nos preparamos para a partida dos outros, que também é fato, a grande maioria de nós não se prepara, não quer nem pensar que o filhinho querido pode morrer, que a mãezinha, a avózinha querida pode morrer. Então, quando acontece, a gente muitas vezes fica desnorteado, revoltado, por que Deus foi fazer isso agora? Por que Deus foi fazer isso comigo? Por que tinha que ser assim? Porque a gente não desenvolveu esses pensamentos, esse conhecimento antes. A gente tem que lembrar, gente, mais uma vez, o Espiritismo está aí para isso, para nos educar a respeito dessas coisas também. Aí, quando a gente deixa esse pensamento, esse esclarecimento de lado, a gente não se informa a respeito de como a vida continua do lado de lá, de como os espíritos continuam, de como eles sentem ou não sentem o que a gente está vivendo. É importante que nós nos esclareçamos sobre isso, porque daí a gente consegue se preparar, por exemplo, para quando o outro partiu, quando aquela pessoa querida partiu, como eu vou reagir? Como eu vou encarar tudo isso, por mais que esteja doendo? Com relação a mim, por exemplo, quando a minha avó desencarnou, ela era extremamente querida, extremamente amada, era o pilar espiritual da família. Então, realmente foi algo difícil. Só que, para mim, isso é algo que eu tenho em mim. No momento em que foi declarado a morte do corpo, ela não está mais ali. O corpo é só uma casca. Eu não me interesso mais naquilo. No velório eu não entrei na sala para ficar vendo, para ficar chorando. Não, eu estava do lado de fora, em meio à natureza que existia ali no cemitério, olhando para as árvores, tentando respirar com mais calma e enviando bons pensamentos para ela. Por mais que sim, estava dolorido deixá-la. Mas vai descansar, vó. Descansa, se recupera, acabou essa dor, ela tinha passado por um problema de saúde grave, acabou essa dor, acabou isso por enquanto. E pelo menos nessas primeiras horas, que a gente busque fazer isso o máximo possível. Eu tenho que ser honesto. Depois daquilo, depois de alguns dias, começou a me bater um pouco mais um aperto, porque aí começa a voltar memórias do que ela passou, memórias da vida que nós tivemos juntos, memórias do que a gente não vai mais poder viver juntos. Então isso causa um aperto no coração. Mas é algo que também tem que ser estruturado. E é algo que a gente vai estruturar, é algo necessário. A morte nos transforma muito. Por quê? A gente vai cada vez mais adquirindo resistência, compreendendo, entendendo que da morte de uma pessoa muito querida nasce uma transformação muito grande em nós, uma estruturação muito grande em nós, que nós temos que aprender e nós vamos aprender a lidar com a vida sem aquela pessoa.
e aí quando vierem as outras, que a gente esteja cada vez mais preparado. E aquilo que nos faltou naquele primeiro momento, busquemos conhecer, compreender e trabalhar dentro de nós. E só para terminar com relação a isso, é muito importante também que nós pensemos na questão da organização dos assuntos necessários, dos assuntos materiais com relação à morte dos outros, porque a gente também não se prepara com relação a isso. Não sei se vocês sabem, mas até para ser enterrado pela prefeitura, vai um gasto aí de mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.500 a R$ 2.000 por baixo. Então, infelizmente, é uma indústria que também se estabeleceu e que vem arrancar de nós, num dos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós não estávamos preparados, um dinheiro que às vezes a gente nem tinha, não estava pensando, não estava preparado para isso. Um dinheiro que falta num momento extremamente dolorido. A gente tem que pagar pelo traslado do corpo, pelo velório, pelo enterro. Depois do enterro, depois de 3 a 5 anos, a gente tem que pagar pela exumação dos ossos para ser retirado e liberar espaço no cemitério. Então, tem uma série de assuntos que envolvem dinheiro e que envolvem uma dor em ter que passar por tudo isso. E a gente também não se estrutura a respeito disso e também dos assuntos gerais relacionados à família, à organização das finanças e tudo mais, que dependem muitas vezes daquela pessoa. Tá? É muito importante pensar sobre isso também. O quinto e último tópico aqui é como nós devemos buscar reagir ante a partida dos outros. Já falei um pouquinho sobre isso, não vou repetir, mas a questão é que nós precisamos pensar que nós temos que seguir em frente. Se a nossa hora não chegou, se nós não morremos no tempo de Deus, por assim dizer, então a gente precisa seguir em frente. Não adianta a gente ficar parado no tempo, remoendo algo que não vai nos trazer nada e que às vezes até nos adoece. A dor existe, a saudade existe, às vezes passa 1 ou 2 dias ali meio complicado e acontece, ou às vezes até mais tempo, eu sei que depende de pessoa para pessoa, mas é muito importante escolher seguir a vida em frente, escolher continuar convivendo com as pessoas, continuar trabalhando, exercitar a mente para não ficar com a mente vazia só pensando naquelas coisas relacionadas à dor e também pensar que nós precisamos ser caridosos conosco, em primeiro lugar, porque a gente precisa seguir nossa vida e não nos envolver tão densamente nisso a ponto de parar e adoecer, e com relação ao espírito que vai também, porque vários deles já voltaram para passar psicografia ou em sonhos muito vívidos para dizer para as pessoas: minha filha, meu filho, para de chorar, pelo amor de Deus, para de ficar me chamando, tá me fazendo mal isso. Você imagina você estar do outro lado e ficar recebendo pensamentos de alguma pessoa querida falando: por que você foi? Por que você me deixou? Por que você tinha que fazer isso comigo? Imagina a angústia. Mas eu não queria fazer isso com você. Eu nem escolhi. Eu nem sabia que eu ia morrer agora. Eu não estava esperando por isso. E aí o espírito muitas vezes não consegue se desligar disso tudo e seguir em frente. Então, sejamos caridosos com eles também, tá bom? Precisamos angariar essa força dentro de nós. Bom, de posse de todos esses pontos a respeito do lado espiritual, a respeito do lado material, espalhe esse conhecimento. Não só compartilhe esse vídeo, que ajuda muito, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que precisam pensar sobre isso também, mas compartilhe o conhecimento. Busque o conhecimento para você. Estude mais o Espiritismo, estude obras complementares como essa que eu falei, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, e tantas outras que existem, e compartilhe esse conhecimento. A pessoa que está passando por uma dor, mesmo que seja por uma mensagem no Facebook, lembre ela, a vida não termina no túmulo, é preciso seguir em frente. Tá muito difícil? Quiser conversar? Estou aqui. Tá difícil demais? Vai procurar um psicólogo, converse com ele, isso ajuda muito. Mas busque seguir em frente, pense que a pessoa que está do outro lado está sentindo as suas dores, que essa sua angústia atinge ela também e nenhum de vocês dois consegue seguir em frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil.
Dúvidas, críticas, comentários, alguma coisa que eu falei aí que faltou alguma análise, deixa aí embaixo, por favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.